Pessoal, resuminho sobre trabalho e potência, que é o assunto que está dentro lá na energia mecânica, né? A gente ainda está dentro da mecânica, mas já está começando a falar de energia. Então, para a gente começar a entender o conceito de trabalho, que é a primeira coisa que se estuda lá dentro desse assunto, tá? E a gente começa de cara por esse lado aqui do resumo, tá? Entendam sempre entendam um trabalho como um processo de transferência ou transformação de energia. Transferência é quando a energia vai de um corpo para o outro. E transformação é quando a energia se transforma dentro de um mesmo corpo. Por exemplo, a energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética conforme o corpo está em queda livre. Tá? Então é um processo de transformação de energia. Tu não está transferindo de um corpo para o outro dentro do mesmo sistema ou mesmo corpo. A energia está só se transformando de uma forma para outra. Transferência é quando a energia vai de um corpo para o outro. E pessoal, olha só, esse conceito aqui é muito importante, tá? Se o trabalho é um processo de transferência de energia, o trabalho tem que fazer a energia variar, né? A quantidade de trabalho realizado corresponde à variação da energia, tá? Essa relação trabalho é igual à variação da energia é muito importante. Por exemplo, uma aplicação disso. Quando é a força-peso que realiza trabalho, tá? O trabalho da força-peso é igual a variação da energia potencial gravitacional, que é aquela energia que está associada à altura. Quanto mais alto o corpo está em relação a um nível zero, maior a energia potencial gravitacional ele tem. Tá? Quando essa energia muda, tá? A mudança dessa energia é equivalente ao trabalho realizado pela força-peso. Outra forma de energia, tá? É a energia cinética, aquela energia que está relacionada ao movimento, à velocidade. Todo corpo que tem velocidade tem energia cinética associada. Quando eu tenho variação da energia cinética, tá, ela é numericamente igual ao trabalho da força resultante. Tá? Então, se eu sei o quanto a energia cinética mudou, eu sei o quanto de trabalho a força resultante realizou. Uma coisa importante sobre o trabalho da força-peso é que esse trabalho não depende do caminho. Como assim? Isso é uma coisa bastante cobrada em questões. Esse exemplo aqui é interessante. Eu tenho uma caixinha, tá? E eu quero levar essa caixinha até um ponto mais alto aqui. E eu tenho 3 caminhos. Caminho A, caminho B e caminho C. Como o trabalho não depende do caminho, o trabalho depende somente da variação da energia potencial gravitacional, tá? Pelos 3 caminhos A, B e C, o bloquinho vai sair dessa altura inicial e vai chegar nessa altura final. Então a variação da energia potencial gravitacional, tá? A variação da energia potencial gravitacional é a mesma pelos 3 caminhos. Tá? Então o trabalho é o mesmo pelos 3 caminhos. Não importa o caminho, só importa a altura de partida, a altura de chegada. Isso que eu quero dizer quando o trabalho da força-peso não depende do caminho. Tá certo? Bom, agora vamos para essa outra parte aqui do resumo, porque a gente vai chegar na equação. Tá? Depois a gente vai falar do esquema de sinais. Para que o trabalho aconteça, para que exista trabalho, existe uma condição. Tu precisa de 2 coisas. Precisa de força e deslocamento na mesma direção, ou seja, paralelos entre si. Isso quer dizer o quê? Se a força está na horizontal, tu precisa de um deslocamento também na horizontal. Então, se eu tenho força na horizontal, eu também vou precisar de um deslocamento na horizontal. O sentido não precisa ser o mesmo. Tu pode ter a força para a direita e o deslocamento para a esquerda, por exemplo. Mas a direção tem que ser a mesma. Se a força é vertical, o deslocamento tem que ser vertical. Se a força está numa diagonal, o deslocamento tem que estar nessa mesma diagonal. Ou seja, eles estão na mesma direção, eles são paralelos entre si. Podem ter sentidos opostos, podem ter o mesmo sentido, conforme a gente vai ver ali. Tá? Para calcular o trabalho, a quantidade de energia transferida ou transformada, eu faço essa equação. Trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Eu já vou falar desse cosseno. Tá? A força, pessoal, é em newtons. O deslocamento em metros, isso usando unidades do SI. E isso dá newton vezes metro. E daí nasce a unidade de trabalho, que é a unidade de energia, o joule. Então, joule significa newton vezes metro. Tá bom? O que esse cosseno aqui faz? Bom, esse cosseno, tá, me mostra, por exemplo, a parcela da força que realiza trabalho. Como assim? Imagina, tá, que eu tenho aqui um bloco. Tá, eu tenho um bloco. Ele está se deslocando na horizontal para a direita. E eu tenho uma força realizada,
eu tenho uma força realizada na diagonal. Lembra que eu falei que a força tem que estar na mesma direção do deslocamento? Então, somente a parcela da força que está na horizontal, portanto a parcela x da força, realiza trabalho. Essa força realiza trabalho, essa componente da força, né? Agora, a componente y da força, que está na vertical, ela está formando o ângulo de 90 graus com o deslocamento. Essa parcela aqui não realiza trabalho. Essa componente y não realiza trabalho porque, lembra que eu falei que a força tem que estar na mesma direção do deslocamento. Essa componente y não está na mesma direção do deslocamento, tá? O que o cosseno faz? Esse ângulo θ é justamente o ângulo entre a força e o deslocamento. Então eu tenho aqui no desenho, eu tenho deslocamento na horizontal e eu tenho a força numa diagonal aqui, força deslocamento, então existe um certo ângulo θ entre eles. Esse ângulo θ é o ângulo que vai aqui, tá? O cosseno desse ângulo é o cosseno que vai na fórmula, tá certo? Outra coisa importante agora é sobre os sinais, pessoal. O sentido da força e deslocamento podem ser o mesmo, tá? Força e deslocamento no mesmo sentido, tá? Força e deslocamento no mesmo sentido significa trabalho positivo. A gente chama isso de trabalho motor, isso porque a energia do corpo, a energia cinética, por exemplo, de um corpo vai aumentar, tá? Exemplo, o motor de um carro. O motor de um carro, quando tu acelera, quando o carro ganha velocidade, o motor faz uma força, essa força está a favor do movimento do carro, então tu tem força a favor do deslocamento do carro, e, portanto, a energia cinética do veículo vai aumentar. O trabalho, nesse caso, é positivo. Quando tu tiver força e deslocamento em sentidos opostos, tu vai ter uma situação assim. Tu vai ter a força para um lado, o deslocamento para o outro lado, tá? E nesse caso, o trabalho tem sinal negativo. E o efeito disso é que a energia cinética do corpo que sofre esse trabalho, tá, é negativa. Diminui. A energia cinética reduz. A variação na energia cinética é para menos. Exemplo, quem é que faz isso? O freio. Tá? O freio realiza sobre um carro um trabalho negativo porque reduz a velocidade do carro, portanto, reduz a energia cinética, já que a energia cinética está associada com a velocidade. E quando a força é perpendicular ao deslocamento, é aquele caso que a gente estava comentando aqui. Força que forma ângulo de 90 graus, como o cosseno de 90 graus é zero, todo esse produto aqui da fórmula vai ficar zerado. Então, quando tu tem a força numa direção e o deslocamento perpendicular a essa força, tu não tem realização de trabalho. Exemplo disso, tá? Exemplo disso é a força centrípeta. Quando tu tem um círculo lá, no movimento circular uniforme, tá? Tu tem um corpinho aqui se deslocando, tá aqui a velocidade, portanto é nessa direção o deslocamento, e a força centrípeta forma ângulo de 90 graus. Lembra que no movimento circular uniforme a velocidade é constante. Isso quer dizer o quê? Que a energia cinética não muda, porque se não muda a velocidade, não muda a energia cinética. E pessoal, olha aqui para essa relação. Se a energia cinética é constante, a variação da energia cinética é zero. E, portanto, o trabalho é zero. Não tem trabalho lá no movimento circular uniforme. A força centrípeta aqui não consegue modificar a energia cinética. Ela não realiza trabalho porque o deslocamento está a 90 graus com a força. Tranquilo? Um outro conceito muito importante dentro dessa parte inicial de energia mecânica e que vai se expandir por outras áreas da física é o conceito de potência, tá? Que é, tá, formalmente falando, é a quantidade de energia que é transferida ou transformada, ou seja, o trabalho, ou seja, a variação de energia em um certo intervalo de tempo. Porque, olha aqui, ó, vamos pegar aqui, voltar para esse desenho, tá? Porque eu posso levar essa caixinha aqui, ó, até a altura HF, eu posso levar ela em 1 segundo, posso levar ela em 5 segundos, posso levar ela em 10 segundos. Em todos os tempos, tá, o trabalho é o mesmo. Eu saí do mesmo ponto, cheguei no mesmo ponto, o trabalho é o mesmo. A diferença é que se eu levo a caixa mais rápido, eu fui mais potente. Tá? Se eu levo a caixa mais devagar,
eu fui menos potente, eu realizei menos joules por trabalho, de trabalho por segundo. Porque potência, olha só pessoal, é justamente isso, olha a equação. Potência é a variação da energia em um certo intervalo de tempo. Como a variação da energia é joules e o tempo é segundos, isso significa que a potência é joules por segundo. Para joules por segundo, a gente dá o nome de watt. Tá? Joules por segundo significa quantos joules de trabalho eu realizo a cada segundo. Quanto mais joules eu realizo, tá, mais potente eu sou. Exemplo, uma lâmpada de 60 watts, quer dizer que ela realiza 60 joules por segundo de trabalho. Como assim? Quer dizer que ela... De trabalho não, desculpa. Quer dizer que ela converte 60 joules por segundo de energia elétrica em energia luminosa e calor. Tá? Um chuveiro elétrico de 5.000 watts de potência significa o quê? Que quando ele funciona durante 1 segundo, ele vai converter 5.000 joules de energia elétrica em calor. Tá? Isso é a potência, tá bom? Aí a energia convertida, transformada, transferida a cada intervalo de tempo, no caso, no sistema internacional, o tempo a gente usa em segundos. É um conceito muito importante, tá? O conceito de potência. Ele aparece em várias áreas da física, vai aparecer na energia mecânica, vai aparecer na calorimetria, vai aparecer na termodinâmica. Então, fica esperto. Tá aí o resuminho completo para ti, tá? E até a próxima.